Amém. Abre sua Bíblia comigo em Josué capítulo 1, versículo 1. Acompanha no telão, por favor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, pisa aí no chão, diga: eu tomo posse desta promessa. Vulo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te, tem de bom ânimo, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que te conduza prudentemente onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco e edifica-nos mais uma vez para a glória e honra do teu nome, e todos juntos dizem amém. Irmãos amados, nós vivíamos na era da tecnologia limitada. Vivíamos na era do longa-metragem. A gente ia para cinema para assistir. Eu lembro que eu fui assistir Os Trapalhões com Xuxa no Glauber Rocha. O Glauber Rocha ainda funcionava, meu povo. Sangue e fogo. A idade passa, não passa? Mas passa para todo mundo, só para te informar, tá? Aí vieram os tempos das curtas metragens, porque as longas metragens já não estava dando mais conta de atender a atenção do povo e aprender a atenção do povo. Então vieram a era das novelas, capítulos resumidos dia após dia. Depois vieram a era dos filmes também por séries. A gente veio sem perceber, perdendo tempo naquilo que de fato importava e era necessário. Aí vieram a era também dos streams, e os streams trouxeram aí a internet, a era da internet trouxe para nós o Orkut depois faliu, e aí veio o Facebook junto com o MSN aí para muita gente. Arrumou namorado no MSN, conversava no MSN, passava horas na Lan House. Depois vieram Instagram. E agora nós estamos na era do TikTok. Quanto mais curto é o vídeo, mais interessante. Quanto mais cortado, mais editado, mais efeito, mais prende a nossa atenção. Com isso, a nossa atenção passou a ser para aquilo que é produzido de maneira intencional, proposital. Nós paramos de ser pessoas que interpretam livros e começamos a ser pessoas que gostam de ideias prontas. E isso é um perigo para quem quer ser espiritual, porque para quem quer ser espiritual precisa entender as entrelinhas dos mistérios que Deus quer revelar. Oh, glória a Deus. Tem crente espiritual aqui?
Eu preciso dizer para você que mesmo você muito atualizado, não perca o feeling espiritual para entender que tem coisas que você precisa estar ultrapassado para estar atualizado. Porque o céu não se adequa ao passar dos tempos. Os céus continuam trabalhando do mesmo modus operandi. Ele trabalha da mesma maneira, da mesma forma, com obediência, reverência, posicionamento, ligação, vida de oração, de propósito. Eu digo há anos aqui ensinando para vocês que se tem algo que é uma moeda muito preciosa no reino espiritual, é o seu tempo. Diga comigo, meu tempo. A segunda coisa que ou que é uma moeda muito preciosa no reino espiritual é a minha atenção. Diga comigo, atenção. É por isso que muita gente tem canal no YouTube, muita gente tem perfil nas redes sociais, e às vezes um perfil não basta, tem que ter 1, 2, 3, o da empresa, o perfil pessoal, o perfil para chamar atenção, o perfil para venda, o perfil para isso, porque tudo que nós queremos é o quê? Atenção das pessoas, o tempo das pessoas. E todas as vezes, já dizem os especialistas hoje, que quando você vê vídeos de graça no YouTube, você vê vídeos de graça no Instagram, você vê vídeos de graça nos streams, é porque o produto está sendo você. Com as propagandas alguém está monetizando, com os cliques alguém está ganhando. Então o produto está sendo você, mesmo que você não perceba, mesmo que você não saiba. E eu estou fazendo essa introdução para falar de um líder de transição, Josué. Josué é um líder de um novo tempo para uma nova estação. Josué é o líder que acompanhou 40 anos da liderança de Moisés. Por favor, Christian, um versículo de Êxodo 33, olha o que é que diz a palavra do Senhor, 33:11, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, depois tornava ao arraial. Perceba, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda, estava sempre buscando estar ali no centro da vontade de Deus, vendo o que Moisés tinha de intimidade com Deus e pegando as referências, tempo e atenção para as coisas que de fato eram necessárias para o seu crescimento. Quem aqui quer ser formado dentro de propósitos? Diga amém. Eu não sei qual é o seu propósito. Eu estava conversando com a Ovelha aí esses dias, né? Ela dizendo para mim, bispo, fui convidada para um evento e de repente eu vejo que é um treinamento de pastoras. Eu disse para ela, filha, talvez Deus esteja te dando ferramentas hoje para te preparar para algo maior lá na frente, e se você disser não agora, seu ministério vai ser deficiente lá na frente. A atenção e o tempo que você não está dando àquilo que é necessário hoje pode te deixar deficiente naquilo que Deus quer te preparar para amanhã. Eu vou repetir isso, porque eu, infelizmente, vivo isso. Lá atrás, era para eu ter investido mais em anotações, era para eu ter investido mais em leituras específicas. Eu já disse várias vezes aqui, até com um pseudo-orgulho, de dizer que não lia muita literatura gospel, eu gostava mais de literatura de finanças pessoais. Isso me fez acrescentar muito, agregar muito, cresci muito. Mas agora, na hora de ser líder espiritual, estou tendo que acelerar, ler muito livro, ter que me preparar em cima da hora, e a gente não assimila da mesma forma quando a gente está com a mente mais fresca. É ou não é? Então, se você não se preparar lá atrás, tem coisas lá na frente que vai estar deficiente por você não ter dado tempo e atenção ao que é necessário. Eu vi alguns garotos e algumas garotas que se preparam para o ITA. Só quem é estudioso sabe o que é o ITA aqui da área de aviação no nosso país. E eles se preparam cerca de 8 horas por dia. Além das 5 horas aula diariamente, tem mais 3 horas de pós-aula para se preparar. E aí todo mundo que passa, todo mundo que é aprovado, aí alguém pergunta, quanto tempo você demorou de aprovação? Foram 3 anos, foram 5 anos, foram 7 anos. Coisas importantes da nossa vida demandam de nós muita atenção e muito tempo. Por favor, me ajude a pregar, bata no peito e diga, minha atenção e o meu tempo não podem ser dados por meras distrações. Nós estamos descendo a ladeira, inclinando as nossas vidas como a Europa inclinou, como os Estados Unidos inclinaram, e agora o Brasil está declinando da mesma maneira. De que maneira, Bispo Wagner Tavares? A Europa viveu e foi berço de grandes avivamentos, tá?
grandes avivalistas, suecos, ingleses, alemãos. Nós vivemos muitos avivalistas europeus que incendiaram a Europa, o mundo antigo, o antigo continente, o velho mundo, e que hoje se transformou numa era de frieza espiritual. Eu estive na Europa e as igrejas alugam lugares específicos onde de manhã e de tarde é comércio, de noite é igreja, e depois que termina o culto, de madrugada é rave, é festa. A importância que se dá à igreja e a culto foi jogada no chão, e a igreja está vivendo o mesmo declínio nos Estados Unidos e também de maneira acelerada no Brasil. Eu preciso acelerar na minha mensagem para lhe dizer que tempo e atenção são moedas riquíssimas, preciosíssimas no reino espiritual. Hoje a Europa está afogada em depressão. Os países mais desenvolvidos, embora não se divulgue, são os países com maior índice de suicídio do planeta. A exemplo da Suíça, com seus Alpes, seus chocolates, seus esquis, suas riquezas. O Principado de Mônaco, com suas grandes e nobres construções. E tantos outros países. Os Estados Unidos deixou o avivamento e se tornou a maior potência em lendas urbanas, em satanismo e em ocultismo do planeta. Porque tudo aquilo que você não nutre, o diabo sempre vai dar um jeito de ocupar o espaço. É por isso que Jesus nos alerta, é por isso que o apóstolo Paulo nos alerta, é por isso que os evangelhos nos alertam. Não deixe lugar ao diabo. Todas as vezes que nós vivermos sem propósito, o diabo vai arrumar um propósito para nos entreter. Todas as vezes que nós perdermos o foco do propósito, o mundo, o pecado ou o maligno vai dar um jeito de nos distrair e de nos colocar no propósito dele. Gente, dinheiro passa. Prosperidade que não tem propósito passa. Sabe quem são os povos que mais crescem no planeta? Os islamistas e os africanos. Um povo que vive, os islamistas e os indianos são os povos que mais crescem no planeta. Um povo que vive em estado de degradação, de miséria. Você vê aí, infelizmente, no cenário internacional, muitos islamistas fugindo dos seus países para países desenvolvidos, porque nos seus próprios países não tem aquilo que é necessário para o básico de saneamento, o básico de alimentação, o básico de veste, o básico do básico para tudo. Só que eles crescem, eles fazem filho numa velocidade, eles têm propósito. Então, quando um judeu, ou quando um brasileiro, ou quando um norte-americano, ou quando um português, ou quando um inglês, a gente no auge da nossa prosperidade não quer ter filho para não ter dor de cabeça, ou a gente às vezes não quer ter filho porque não tem tempo, mas está passeando com pet. A gente coloca a criança para cuidadores cuidarem, bota a criança em creche, idosos em asilos e vamos passear com os pets. Porque nós estamos perdendo o nosso propósito de vida, de amar gente, de amar pessoas. Nós estamos deixando de viver com o propósito do céu para viver pelos nossos próprios propósitos. E o que está acontecendo? O amor de muitos estão esfriando. E é justamente por causa dessa frieza espiritual, é justamente por causa dessa frieza de propósito que o mundo está declinando. As guerras, a fome, a peste estão dominando. E isso também é um prenúncio da volta de Jesus Cristo Nazareno. Porque as coisas estão piorando por causa do egoísmo do homem. Mas eu preciso falar sobre Josué como esse líder de transição.
Ele passou 40 anos servindo a Moisés e observando tudo que Moisés era. Nos nossos dias parece ser pecado seguir a líder, parece ser errado se inspirar em alguém. Alguém logo chama de idolatria, alguém logo chama de fanatismo, alguém logo chama de massa de manobra. Por quê? Porque parece que virou algo ruim. Seguir o evangelho, seguir a justiça, querer formar família, querer casamento, querer viver com propósito, querer incendiar outros corações, querer ver outras vidas sendo abençoadas. E o que Josué entendeu no princípio do seu ministério e da sua caminhada é que tudo que Moisés representava era o que estava no coração de Deus. Então, se o líder dele tinha algo do coração de Deus, ele também queria viver os projetos de Deus para a sua vida. E eu quero ministrar sobre essa palavra: não deixe apagar a lâmpada do propósito. Diga comigo: o propósito não pode se apagar. Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas? É chegarmos na glória e abraçá-lo como Ele é. Glória a Deus. Então, se nós não vivermos debaixo de um propósito, logo a terra vai nos dar distrações que nos tiram do propósito do céu. Josué olhava para o alvo. Diga comigo: eu preciso olhar para o alvo. Josué se inspirava no que era certo. Diga comigo: eu preciso me inspirar no que de fato é certo e inspirador. Olha só o que acontece depois de 40 anos. Deus fala com Moisés na face a face. Deus fala com Moisés na nuvem. Deus fala com Moisés na glória, no trovão, no terremoto, no fogo. Josué vai vendo tudo aquilo e vai se inspirando para uma liderança eficaz. Josué vê em Deus alguém que tem um projeto grande, está incluindo Moisés nisso, e ele também quer viver esse propósito. Quando eles chegam no deserto de Cádiz, eles atravessam 40 dias a terra dos gigantes, e ele vai crendo, porque Moisés falou que era a terra da promessa e Deus confirmou que era a terra da promessa. Quando dois voltaram, que foram Josué e Calebe, eles voltaram com resposta de fé, resposta de ânimo. Os 10, quando voltaram dos espias, eles disseram: mas a terra tem gigante, mas a terra tem os filhos dos Anaquins, que são gigantes antigos. Então, como nós possuiremos a terra? Eles fazem derreter o coração de todo o povo. Mas Josué e Calebe disse: assim como o homem de Deus falou, e assim como Deus falou, nós cremos no nosso coração. Por isso Deus renova a promessa agora sobre a vida de quem? De Josué. A promessa sempre é renovada no coração de quem acredita no que Deus falou. Você não tem como viver propósito se não tiver promessa. Diga comigo: o propósito está diretamente relacionado à promessa. Aí veio o que eu acabei de dizer, relacionando a ovelha ali. Não tem como, gente, eu viver na expectativa do amanhã se eu não creio em algo que vai acontecer. Quando Deus diz: eu vou te usar, você ora, você jejua, você vive uma vida com propósito, você quer dar testemunho. Por quê? Porque tem uma promessa sobre ti: eu vou te usar. Quando Deus disse que vai te levantar, que você vai ser referência, que você vai ser sal, que você vai ser luz, o propósito pelo qual você acorda de manhã dinâmico, quer ler Bíblia, você estuda, você vai para congresso, você vai para seminário, é porque você entende que Deus tem um propósito na sua vida, e a promessa que Ele fez está te preparando para o propósito. Oh, glória a Deus. Mas quando a gente vive sem propósito, a gente quer viver no pecado, a gente não acha muito bom renunciar, a gente não tem prazer em viver aquilo que Deus tem para nós, a gente não tem prazer em congregar, a gente não tem prazer em frequentar culto, a gente não tem prazer em ter comunhão com os irmãos. Por quê? Porque nós estamos vivendo sem focar na promessa e sem viver com propósito. Então logo Josué, ele se atrela ao propósito contido na promessa, ou a promessa e vivendo em propósito. E perceba aqui que o Senhor diz no mínimo 10 coisas para Josué, do versículo 1 até o versículo de número 9. Ele disse: levanta-te. Diga comigo: é necessário levantar.
Depois ele diz: ser forte. Depois ele diz: seja corajoso. Depois ele disse: tenha cuidado. Depois ele diz: não desvie. Depois ele disse: fale a palavra. Depois ele diz: estude a palavra. Depois ele diz: não temas. Depois ele diz: não te espante. Depois ele diz: não desanime. E o 11º ele diz: eu vou estar contigo. Oh, glória a Deus. Eu vou terminar o culto em alguns minutos, mas eu preciso dizer para o seu coração que o que alimenta alguém viver com propósito é continuar olhando para a promessa que tem para a sua vida. Quer manter a lâmpada de Deus acesa? Lembra do que foi que Deus prometeu. Lembra do que Deus disse que vai fazer na tua casa. Lembra do que Deus disse que vai fazer na tua família. Você veio para receber um gás espiritual aqui hoje. Oh, glória a Deus, aleluia. Dentro desses últimos dias, Deus cumpriu promessas na minha vida que eu recebi há mais de 15 anos atrás. E eu voltei da Europa com o coração regozijado, porque o Senhor cumpriu promessas que eu não tinha vivido em 15 anos. O Senhor vai renovar a tua força no meio das suas guerras, porque no meio das suas guerras você vai ver promessas sendo cumpridas. A sua vida debaixo da promessa, oh glória a Deus, ninguém te toca. Pega na mão de alguém do seu lado, me ajude a pregar e diga para ele assim: ó, debaixo da promessa é o lugar mais seguro onde você pode estar. Debaixo do guarda-chuva da promessa é o lugar mais seguro onde você pode viver. Por quê? Porque longe da promessa você não tem garantia de livramento, você não tem garantia de nada, você não tem garantia de que vai dar certo. Agora debaixo do guarda-chuva da promessa, já vai dizer: não vai matar porque está debaixo da promessa, não vai tocar porque está debaixo da minha promessa. Podem até falar mal de você, mas te promove mais porque está debaixo da promessa. Podem até fazer feitiçaria, mas o que viria contra se torna em seu favor, porque está debaixo da promessa. Oh glória a Deus, eu vou repetir: o lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus e da promessa. Por que, Bispo Wagner? Porque você tem a garantia do Todo-Poderoso que você vai chegar do outro lado. Pode vir Covid, pode vir pandemia, pode vir tribulação, pode vir calabada cheia, pode vir tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Se você está debaixo da promessa, alguém para e você continua marchando. Alguém desiste e você continua adorando. Alguém não entende por que você acorda com alegria para cantar. É porque meus olhos estão na promessa. Deus vai cumprir a promessa, Deus vai realizar a promessa, e aquilo que Deus fala não cai por terra, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quem quer estar seguro? Quem quer estar seguro na promessa? Oh glória! Não tire os olhos da promessa. Se você quer ter uma vida inspirada, você precisa continuar lembrando eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre do que Deus te prometeu. Sabe o que foi que fez João se descansar na ilha de Patmos? Promessa. Sabe o que foi que fez Pedro descansar na prisão? Promessa. Porque Deus disse, Jesus ainda andando com Pedro disse assim: ó, você hoje é novo, anda pelo caminho que quer, faz o que quer e quando quer, mas quando você tiver velho, vão te levar para caminhos que você não quer ir. Aí o que é que Pedro entende? Eu estou novo, estão perseguindo a igreja. Se Jesus disse que eu vou ficar velho, eu não vou morrer agora. Então ele novo, na prisão, enquanto está todo mundo atribulado, Pedro está fazendo o quê? Tirando cochilo, tirando comandácia, tirando soneca, anaravaxôbria. Por que, Bispo Wagner? Porque quem tem promessa, está focado na promessa, não desespera. Tem certeza de que o Redentor vai levantar e vai livrar, vai operar o livramento. Oh glória a Deus, receba saúde na alma. Esse desespero é porque você estava desfocado da promessa, mas o Senhor está lhe dizendo: tira essa ansiedade, eu vou cumprir na hora certa a minha promessa. Ai, Débriácia. O inferno está tentando te distrair, mas Josué não se apartava do propósito. Ele estava ali, e quando chegou o tempo
tempo Jeová disse: seja forte. Diga comigo assim, ó: cumprir promessa é parte de Deus, ser forte é a sua parte. Continua olhando para ele, diga para ele assim, ó: se prepare, porque criar situação é Deus, quem se prepara é o crente. Pode dizer para alguém do outro lado agora, diga: seja corajoso, porque Deus vai enviar o recurso, Deus vai enviar o desafio. Agora o medo não pode te paralisar. Levanta a mão para dar glória. Ei, não é porque você tem a promessa que vai ficar descuidadoso, não. Tenha cuidado, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fale a palavra, estude a palavra, pregue a palavra. Não tema diante deles, não te espante nem te desanime, porque a garantia que eu te dou, diz o Senhor, é que eu serei contigo todos os dias da tua vida. Levanta as duas mãos comigo e diga: para a lâmpada se manter acesa, eu preciso manter o combustível da promessa acesa na minha vida. Aleluia! Aleluia! Eu lembrei de 3 testemunhos que eu ouvi na minha caminhada. O primeiro foi do pastor Ademir, um amigo. Ele era travesti, cabelo aqui, andava de saia, de salto, era uma menina. Jesus libertou, salvou. Chorava na sala da nossa casa, o culto doméstico. Jesus fez uma obra tão linda na vida desse moço. Ele disse: eu nunca tive experiência com mulher. Eu disse: Senhor, se o Senhor me deu uma varoa, eu quero que seja virgem. Ainda pediu com exigência, com o selo do Imetro. Ademir esperou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, Jesus tratando o vaso. Ademir completou 30, completou 40. Senhor, cadê a promessa? E ele ali fervoroso na fé, monte, igreja, glória a Deus. Começou a fazer um culto na nossa igreja lá no São Caetano. No São Caetano o quê? São Gonçalo. Aí a menina veio do interior, pastora Anice hoje, com selo de Jeová, com Imetro e tudo. Aí um dia ele está saindo da igreja, a crente está fazendo corrida, ele olhou para ela, ela olhou para ele, e aí se viram no culto, começaram a conversar, vamos orar, casou. Porque Jesus liberta, faz promessa e cumpre. Eu lembro da outra, eu já falei na hora da oferta da negona que Jesus casou. Agora eu lembrei da outra que disse: bispo, meu sonho era casar com um príncipe que viesse no cavalo branco. Só que ela não tinha um príncipe, foi no interior fazer a visita aos parentes. Não tinha um príncipe, mas tinha um capataz que apareceu num cavalo branco. A irmã pediu a benção e disse: bispo, estou indo para o interior, que Deus me deu meu varão e veio do jeito que eu orei, num cavalo branco. Pega na mão de alguém e diga para ele: Deus é Deus que cumpre promessa para quem espera, para quem se prepara, para quem não desvia, para quem permanece, para quem é forte, para quem é corajoso. Deus vai cumprir sonhos que você nunca imaginou na sua vida. Ei! Aleluia! Nós ganhamos um rapazinho para Jesus. Hoje ele é evangelista da igreja. E ele disse: pastor, para mim vai ser muito... Na época eu era pastor vai ser muito difícil para mim, porque a minha família é toda do outro lado, serve a outros deuses. Quando a mãe soube que se converteu, disse: não vai ficar na igreja porque ele é descarado. Isso não fica na igreja, não fica em canto nenhum. Irmão, nós começamos a orar para Deus dar graça. O que foi que aconteceu? Essa mulher começou a querer a presença dos crentes dentro da casa dela, porque gostou das amizades que o filho começou a fazer. Aí o filho aceitou Jesus. Daqui a pouco a irmã do menino aceitou Jesus, que dançava por entidade.
A roupa dela para a entidade que ela dançava tinha fios de ouro. A roupa custou 7 mil reais. Ela dançava para 8 entidades e uma específica ela tinha essa dança, essa roupa. Oh Deus. A outra irmã aceitou Jesus, a sobrinha aceitou Jesus. Deus começou a salvar a família como corda de caranguejo. Porque tem uma promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Alguém está aqui? Oh, glória a Deus. Eu ganhei 2 irmãs para Jesus. As duas era Lene alguma coisa e a outra também era Lene, não lembro. Mas também foi da nossa intercessão lá, que casou com Zaca. Essa daí manifestava 32 entidades. E quando nós ganhamos ela para Jesus, todo culto manifestava alguma coisa. Todo culto manifestava alguma coisa. Eu disse: capeta, tu vai sair de 10 em 10 por ordem alfabética, vai apagar a luz e vai fechar a porta. Mas eu vou perseverar, vou ver essa mulher diante do altar. Hoje ela é pastora para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz: se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga comigo assim, ó: se eu focar na promessa, Deus faz milagre. Se eu focar no propósito, Deus renova a promessa. Continue no propósito que Deus te deu. Quem quer ser crente de verdade aqui? Então deixe de ficar se importando com as lutas, com as perseguições, com as tribulações, porque o diabo quer te tirar do foco, quer te tirar do propósito, quer te tirar da promessa. Mas continue olhando para a promessa. Falatório: é o gigante. Nós somos como gafanhoto. Era só um propósito de tirar do propósito, uma distração. Fique de pé comigo nesse momento. Mantenha a promessa o quê? Renovada. Mantenha a chama acesa. Quem tem promessa de Deus aqui? Deixa eu lhe dar 2 notícias. Deus não esqueceu do que te falou. Segundo, já está na agenda de Deus a data e o dia de se cumprir. Te dei 2 notícias, agora eu preciso te dar 2 alertas. Se quando chegar a hora você não estiver pronto, Deus tira Vasti e coloca Esther. Então esteja pronto. Ei, se aperfeiçoe. Não deixe nada mais roubar sua atenção nem o seu tempo. Sai um pouquinho mais do celular. Sai um pouquinho mais das séries. Sai um pouquinho mais do que te distrai. Cara em livro. Desce para buscar o que você precisa. Porque o que muita gente vive de aparência mostrando na internet, você vai viver na realidade da sua vida. O que muita gente sonha viver e só vive se comparando, Deus vai te dar sem você precisar postar. Não entendeu, né? Não entendeu. Tem gente que vive para mostrar e você vai viver sem mostrar. Porque a sua alegria vai ser viver o propósito e a promessa de Deus na sua vida. Amém? Levante as mãos para orar comigo. Só quem quer renovo de promessa na sua vida. Não se assuste se Deus começar a usar vaso para renovar promessas na sua vida. É Deus dizendo: eu estou dando combustível para você continuar. Andar a cheia managás. Pare de duvidar dos vasos dos profetas que te entregam recado. Apenas guarda no coração. Tudo que ia acontecendo na vida de Maria está escrito e ela ia guardando no seu coração. Ei, vai mantendo a chama acesa. Vai mantendo a vida espiritual acesa. Porque se Deus disse que vai te colocar entre os príncipes, Ele vai. Se Deus disse que vai te avivar, Ele vai. Se Deus disse que vai cumprir, Ele vai. Se Deus disse que vai abrir a porta, Ele vai. Se Deus disse que vai te dar, Ele vai. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai. Espírito de Deus, olha as mãos levantadas. Espírito de Deus, olha os corações abertos. E neste momento eu quero orar por quem crê em promessa divina. Quem crê nas santas escrituras e nas profecias liberadas. Eu te peço, renova as promessas. Senhor, como o inimigo tentou distrair, como o inimigo tentou colocar os olhos em tantas coisas, mas nós queremos declarar que a chama arderá continuamente sobre o altar. O Deus de Josué está renovando promessas em corações. Eu declaro nesta manda, cala, súria, nesta noite, fortaleza de Deus, ânimo de Deus, virtude de Deus, graça divina para viver propósitos.
Senhor, acende a chama, para que alguém volte a viver uma vida com propósito de oração, de jejum, para que alguém volte a viver uma vida de preparação na palavra, porque quando Deus cumprir promessas, alguém vai entender porque teve que viver propósitos. Senhor, acende a chama, aviva o teu povo e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. E a igreja viva crendo diz: quem pode aplaudir bem forte ao Senhor? Não, isso aí é forte, é. Tem promessa de Deus aí ardendo no teu coração? Eu comecei a cantar, o povo diz assim: essa voz de taquara rachada. O Senhor disse: vou te levar nos 4 cantos, e aonde você não chegar, sua voz vai chegar. Gravei o primeiro CD, o segundo CD, o terceiro CD, o quarto CD, já gravei EP. Tô na era digital, Brasil, respeita. Tô no Spotify, tô no Deezer. Porque quando Deus faz promessa, Ele cumpre, independente das críticas, dos levantes, das perseguições. Olhe para mim, coloque seus olhos no alto, mantenha o seu coração focado na promessa. Deus é fiel.